6h30. O governo de Goiás, junto com o Ministério da Cidadania, ampliou o programa de aquisição de alimentos estadual. Mais de 1.000 goianos já são beneficiados pela medida, que custa cerca de R$4 milhões para os cofres públicos. Esse programa é para produtores rurais e cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade. Quem conta isso é a Leandra Matos. O programa de aquisição de alimentos estadual foi ampliado em uma solenidade no Palácio das Esmeraldas. Essa é uma ação promovida pelo governo de Goiás e a união com recursos do Ministério da Cidadania. A medida incentiva a produção da agricultura familiar e promove o acesso à alimentação de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Em relação ao PAA, ele cumpre um papel muito importante, que é o de juntar as duas pontas, né? Quem produz e é pequeno, faz aquela produção quase que de subsistência, e esse é o grande trabalho realizado pela Emater, pelo Estado que coordena e pelos municípios que fazem o cadastramento, e comprar essa produção de uma maneira simplificada. A maior parte desses produtores tem o cartãozinho do PAA, eles entregam ou na prefeitura, onde for determinado no município, já é computado o valor e imediatamente esse valor é transferido para o produtor. E na outra ponta, esses recursos chegam, né? Esses alimentos chegam ou às famílias cadastradas no Banco de Alimentos, ou então às instituições, quer instituições que atendam à infância, como orfanatos, ou então os asilos, onde nesse momento é tão importante o reforço alimentar para dar uma melhor cobertura na pandemia. Por meio da Emater, os produtores se cadastram para comercializar a produção. Com recurso do governo federal, o governo estadual compra essa mercadoria e depois repassa para a OVG destinar às famílias carentes de Goiás. Este é um trabalho que nós estamos fazendo. Queremos agradecer muito. Sempre foi meta do governo. Nós estipulamos em Goiás o índice aqui de vulnerabilidade das famílias goianas. Este índice identificou os 62 municípios mais carentes do estado de Goiás e o nosso governo tem trabalhado no sentido a poder realçar cada vez mais a economia e levar a cidadania em todos os quadrantes do nosso estado. Os produtores rurais que possuem declaração de aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, podem se cadastrar junto à Emater até o dia 14 de outubro. Os agricultores podem ter até R$ 6.500 de mercadoria comprados por ano. E sobre o programa de aquisição de alimentos, a gente conversa com o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo aqui na TBC. Boa noite, um grande prazer. A gente acabou de ver na reportagem da Leandra Matos sobre o programa de aquisição de alimentos. Explica pra gente melhor o que é esse programa, como que ele funciona. Tá bom. O programa de aquisição de alimentos, ele é uma política pública muito fortalecida com o propósito de adquirir a produção da agricultura familiar e promover a doação simultânea, atendendo principalmente as famílias com maior vulnerabilidade social. Pela primeira vez, ele está sendo executado pelo governo estadual, sempre foi trabalhado pela Conab, e pela primeira vez o governo estadual pactuou um recurso financeiro junto ao governo federal, ao Ministério da Cidadania, e hoje tivemos a felicidade de, ainda no trâmite da primeira pactuação, termos um anúncio por parte do governo federal de um incremento de 33% nesse recurso que estará sendo trabalhado, para que a gente atinja um número maior de produtores na compra da produção dele e, consequentemente, dar a oportunidade de milhares de famílias serem atendidas com toda essa produção que será adquirida pelo governo estadual. E a gente está falando de produtores. Quem está vendo em casa, o produtor rural que está assistindo em casa, que queira participar do programa, como que é feita essa seleção? Tem que fazer uma declaração de aptidão, é isso mesmo? O produtor, a orientação que nós damos é que ele procure um escritório local da Emater, pode estar também fazendo contato juntamente à secretaria, ele vai estar preenchendo a adesão ao programa, ele tem que ter a sua DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF, e dentro do cadastramento ele vai identificar o produto que ele tem interesse em comercializar e, consequentemente, nós proveremos todo o recurso para que essa matéria-prima seja adquirida
e, posteriormente, através da Organização Voluntária de Goiás, nas entidades sociais cadastradas, as famílias serão beneficiadas com essa produção. Então é dessa forma que é feito o investimento do recurso. É um programa em parceria do governo federal com o governo do estado, que recebeu R$1 milhão hoje, com o que já tinha em caixa, são mais de 5 milhões de investimentos. Então investe na matéria-prima para o produtor rural? Exatamente, diretamente na oportunidade de adquirir a produção da agricultura familiar. O governo estadual estava operacionalizando com 4,02 milhões, mais um anúncio de 1,3 milhões, totalizando 5,3 milhões através do governo estadual. Se nós somarmos alguns municípios que têm adesão ao PA mais a Conab, totaliza mais de 12 milhões de reais que serão trabalhados ainda nesse ano na compra dos produtos da agricultura familiar, fortalecendo e desenvolvimento a nossa agricultura e principalmente a nossa economia goiana. A gente fala em fortalecimento de economia, a questão da geração de renda também para esses produtores, mas tem uma outra vertente do programa, que é a questão da doação dos alimentos adquiridos. São doados para quem, secretário? Exatamente, a doação às famílias com maior vulnerabilidade social, identificadas e cadastradas junto à Organização Voluntária de Goiás, através das entidades sociais nos respectivos municípios. Nesse primeiro momento, serão contemplados 75 municípios goianos que, através dessa ação promovida na ponta, nos municípios com o apoio direto da Emater e, consequentemente, através da Organização Voluntária de Goiás, os beneficiários serão atendidos com esses alimentos. Pois bem, a gente está conversando aqui com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Muito obrigada pela sua participação, secretário, aqui no TBC2. Obrigado a vocês.